Apocalipse 14, um ensinamento detalhado versículo por versículo. Apocalipse 14 é um capítulo repleto de simbolismo e visões proféticas, apresentando-nos um quadro vibrante da vitória final de Cristo e da esperança para os fiéis. Vamos explorar cada versículo. Versículos 1, 5, os 144.000 selados. O Cordeiro no Monte Sião, a imagem do Cordeiro, Jesus Cristo, no Monte Sião simboliza a vitória final de Deus e o reino celestial. 144.000, esse número é simbólico, representando a totalidade dos redimidos de todas as tribos de Israel, um novo Israel espiritual. Selados, estes são os seguidores fiéis de Cristo que foram preservados para a salvação e têm o nome de Deus e do Cordeiro escritos em suas testas. Cântico novo, o cântico que eles cantam é único e só pode ser compreendido por aqueles que foram redimidos. Representa a alegria e a gratidão daqueles que foram salvos. Versículos 6, 13, os três anjos. Primeiro anjo, anuncia o evangelho eterno aos que habitam na terra, convidando-os a adorar a Deus, o Criador. Segundo anjo, adverte sobre a queda de Babilônia, a grande cidade, que representa o sistema religioso e político que se opõe a Deus. Terceiro anjo, declara o juízo sobre aqueles que adoram a besta e a sua imagem e recebem a sua marca. Versículos 14, 20, a vindima e a ceifa. O Filho do Homem, Jesus Cristo é visto como o ceifador, pronto para colher a terra. A vindima simboliza a colheita dos ímpios e a ira de Deus sobre os pecadores. A ceifa representa a colheita dos justos, que são levados para o celeiro de Deus. Interpretações e significados. Esperança, o capítulo 14 nos oferece uma visão de esperança, mostrando a vitória final de Cristo e a salvação dos fiéis. Chamado à santidade, os 144.000 representam um chamado à santidade e à fidelidade a Deus, mesmo em meio à perseguição. Juízo final, os três anjos anunciam o juízo final e a necessidade de escolher entre Deus e o mundo. Triunfo de Deus, a vindima e a ceifa simbolizam o triunfo final de Deus sobre o mal. Aplicações para a vida. Fidelidade, devemos ser fiéis a Deus em todas as circunstâncias, assim como os 144.000. Evangelismo, somos chamados a compartilhar o Evangelho com os outros, como o primeiro anjo. Santidade, devemos buscar a santidade e separar-nos do pecado, como os 144.000. Esperança, podemos ter esperança no futuro, sabendo que Cristo vencerá. Em resumo, Apocalipse 14 é um capítulo que nos convida a olhar para além das dificuldades do presente e a fixar nossos olhos na esperança da volta de Cristo e na vitória final de Deus. É um chamado à santidade, ao evangelismo e à perseverança na fé. Pai Celestial, com corações humildes e cheios de reverência, nos aproximamos de Teu trono de graça, buscando Tua sabedoria e direção neste estudo do Apocalipse, capítulo 14. Em nome do Senhor Jesus, te pedimos que abras os nossos olhos espirituais para compreendermos as profundas verdades reveladas nestas páginas sagradas. Que o Teu Espírito Santo ilumine nossas mentes, dissipando qualquer névoa de confusão e nos guiando à plena compreensão do Teu propósito. Concede-nos a capacidade de discernir os símbolos e as profecias, e de aplicar os ensinamentos deste capítulo à nossa vida cotidiana. Agradecemos, Pai, pela esperança que encontramos em Tua Palavra. Que ao estudarmos o Apocalipse 14, sejamos renovados em nossa fé e fortalecidos em nosso compromisso de seguir a Jesus. Em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, fazemos este pedido. Amém. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. 2 E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas, que tocavam com as suas harpas. 3 E cantavam como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. 4 Estes são os que não estão contaminados com mulheres, e porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. 5 E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus.
6 E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo. 7 Dizendo com grande voz: Temei a Deus, e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. 8 E outro anjo seguiu, dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. 9 E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta, e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa, ou na sua mão. 10 Também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. 11 E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. 12 Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. 13 E ouvi uma voz do céu, que me dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, e as suas obras os seguem. 14 E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. 15 E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: Lança a tua foice, e cega, a hora de cegar-te é vinda, porque já a seara da terra está madura. 16 E aquele que estava assentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. 17 E saiu do templo, que está no céu, outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. 18 E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: Lança a tua foice aguda, e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. 19 E o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra, e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. 20 E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. O capítulo 14 do livro do Apocalipse é rico em simbolismo e contém mensagens profundas sobre a fidelidade, o juízo e a esperança na salvação. Vamos analisar versículo por versículo. Versículo 1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. Neste versículo, o Cordeiro representa Jesus Cristo, e o monte Sião simboliza um lugar de segurança e presença divina. Os 144.000 são frequentemente interpretados como os fiéis, os redimidos que seguem a Cristo. O nome do Pai em suas testas indica que eles pertencem a Deus e estão identificados com Ele. Versículo 2. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas, que tocavam com as suas harpas. A voz que João ouve é poderosa e majestosa, simbolizando a autoridade divina. A presença de arpistas sugere alegria e adoração, indicando que a cena é de louvor e celebração no céu. Versículo 3. E cantavam como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. O cântico novo representa a nova experiência de salvação e a vitória sobre o mal. Somente os 144.000 podem aprender esse cântico, o que destaca sua experiência única de redenção. Versículo 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, e porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Os não contaminados podem simbolizar a pureza espiritual e a dedicação a Deus. Virgens aqui pode ser uma metáfora para a fidelidade a Cristo. Eles são descritos como primícias, indicando que são os primeiros frutos da redenção. Versículo 5. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. A pureza de coração e a integridade moral são características dos redimidos. Eles são apresentados como irrepreensíveis, simbolizando sua aceitação diante de Deus.
Versículo 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo. Este versículo introduz um anjo que possui o evangelho eterno, simbolizando a mensagem de salvação que deve ser proclamada a toda a humanidade. Isso indica a universalidade da mensagem de Cristo. Versículo 7. Dizendo com grande voz: Temei a Deus, e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Aqui, o anjo convida as pessoas a temer a Deus e adorá-lo, enfatizando a importância da reverência e da adoração ao Criador. A menção do juízo sugere que o tempo de Deus está próximo. Versículo 8. E outro anjo seguiu, dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Asterisco asterisco. Babilônia simboliza a corrupção e a decadência moral. O anúncio da sua queda é um sinal de que o juízo de Deus está se aproximando, e a corrupção será punida. Versículo 9. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta, e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa, ou na sua mão. Este versículo alerta sobre a adoração à besta, um símbolo do sistema oposto a Deus. A escolha de adorar a besta resulta em consequências severas. Versículo 10. Também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A ira de Deus é descrita como um vinho não misturado, indicando que será plena e intensa. O tormento é uma consequência da escolha de rejeitar a Deus e seguir a besta. Versículo 11. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Este versículo destaca a gravidade do juízo e a eternidade do tormento para aqueles que escolheram a adoração à besta. A falta de repouso simboliza a condenação permanente. Versículo 12. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Os santos são aqueles que perseveram na fé e na obediência aos mandamentos de Deus. Este versículo encoraja a resistência diante das dificuldades e provações. Versículo 13. E ouvi uma voz do céu, que me dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, e as suas obras os seguem. A voz do céu proclama uma bênção sobre aqueles que morrem no Senhor, indicando que há esperança e descanso eterno para os fiéis. As obras deles continuam a ser lembradas. Versículo 14. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. A nuvem branca representa a presença gloriosa de Cristo, e a coroa de ouro simboliza sua realeza. A foice sugere uma colheita, indicando um tempo de juízo. Versículo 15. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: Lança a tua foice, e cega, a hora de cegar-te é vinda, porque já a seara da terra está madura. Este versículo enfatiza que o momento do juízo chegou, e a colheita da terra representa o juízo final. A seara madura indica que o tempo. Versículo 16. E aquele que estava assentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. A ação de cegar a terra simboliza a coleta dos frutos, ou seja, a separação dos justos dos ímpios no juízo final. Versículo 17. E saiu do templo, que está no céu, outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. Outro anjo, também com uma foice, indica que o juízo está em andamento, e há mais ações a serem realizadas. Versículo 18. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: Lança a tua foice aguda, e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. O altar representa o sacrifício e a adoração a Deus. O chamado para vindimar as uvas simboliza a colheita dos ímpios, que serão julgados. Versículo 19.
E o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra, e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. As uvas representam os ímpios, e o grande lagar é um símbolo do juízo e da ira de Deus contra a iniquidade. Versículo 20. E o lagar foi pesado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. A cena final é intensa, simbolizando a severidade do juízo. Sangue sugere a morte e a destruição que acompanham a ira de Deus. A extensão do sangue indica a gravidade e a amplitude do juízo. Conclusão. O capítulo 14 de Apocalipse apresenta uma poderosa mensagem sobre a fidelidade a Deus, o juízo contra a iniquidade e a esperança da salvação. Ele encoraja os crentes a permanecerem firmes na fé, apesar das dificuldades e tentações, e reafirma que aqueles que seguem a Cristo estão sob a proteção e a bênção de Deus. Oração de encerramento para o estudo de Apocalipse 14. Pai Celestial, agradecemos profundamente por esta jornada através do Apocalipse, capítulo 14. Teu Espírito Santo nos iluminou, revelando as profundezas de Tua palavra e fortalecendo nossa fé. Ao concluirmos este estudo, pedimos que os ensinamentos que aprendemos se enraizem em nossos corações. Que a esperança do Evangelho eterno, a fidelidade dos 144.000 e a certeza da Tua vitória nos inspirem a viver vidas santas e dedicadas a Ti. Concede-nos a graça de compartilharmos a mensagem do primeiro anjo com aqueles que ainda não Te conhecem. Que sejamos instrumentos em Tuas mãos para levar a verdade e a esperança ao mundo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Te agradecemos. Amém. E aí, curtiu essa jornada pelo Apocalipse 14? Que tal juntos desvendarmos os mistérios da Bíblia? Não se esqueça de curtir esse vídeo para mostrar seu apoio e ajudar a espalhar a palavra. Compartilhar com seus amigos e grupos de estudo, afinal, a fé se fortalece em comunidade. Se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos próximos estudos. Qual versículo mais te impactou? Compartilhe nos comentários a sua reflexão e vamos juntos construir uma comunidade de fé e crescimento espiritual. No próximo vídeo, vamos explorar. Adicione um teaser sobre o próximo tema. E aí, preparado para a próxima aventura bíblica? Te espero lá.